Principais infrações observadas nas ações de volta às aulas. Aqui a gente separou didaticamente, colocando aquilo que a gente vai conseguir visualizar se a gente estiver fiscalizando naquela operação volta às aulas. E logo depois a gente colocou outras infrações que talvez a gente atenda, mas muito mais por meio de denúncias do que na ação que a gente faz anualmente. Vocês vão entender quando a gente for lendo essas infrações, porque aquelas que a gente separou e deixou mais para trás, elas precisam de uma análise mais detalhada, de uma consulta talvez ao contrato, uma leitura mais atenta, enfim. Ou então é uma coisa que acontece em outro período escolar e não naquele em que a gente busca verificar essa questão, principalmente do material e tal. Então, elas foram separadas só para fins didáticos. Lá no roteiro, elas estão um pouco misturadas, tá? Então, por isso a gente tentou fazer isso aqui. Bom, essas 3 infrações, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque a maioria das infrações que tem a ver com instituição de ensino, elas são aquela infração, elas enquadram-se naquela infração do artigo 12.6 do Decreto Federal 2181. Qual é ela? Vantagem manifestamente excessiva. É uma prática abusiva, tanto que a gente indica lá no CDC o artigo 39, que trata dessas práticas abusivas, ou o artigo 51, que é aquele que fala das cláusulas abusivas, né? Então, a gente vai só chamar a atenção aqui de vocês também para a questão da IN da AGFIS. Essas 3 primeiras infrações, elas já são consideradas de alto risco e a gente vai lavrar o auto de infração em primeira vistoria. O que significa essa vantagem manifestamente excessiva? É exatamente aquele momento em que o fornecedor tira vantagem do consumidor, porque é ele que detém aí uma vantagem econômica, é ele que dita as regras, enfim. E o CDC vem exatamente proteger esse hipossuficiente da relação para buscar esse equilíbrio de volta, tá? Então, essas são: a instituição exige do consumidor marca de material, ou exige que ele compre, que a compra seja feita na escola. A instituição, ela cobra taxa de material escolar, sem dar aos pais a opção de comprar em outro estabelecimento, né? Porque ele precisa ter a opção para que ele busque aquele preço que melhor se adequa à sua necessidade, à sua possibilidade. O estabelecimento exige do contratante fornecimento de material coletivo. E aí, no próximo slide, a gente traz aqui para vocês. Tá pequenininha, mas dá para vocês darem um print e verem com atenção, ou mesmo consultar a portaria 10 de 2018 do PROCON, que ela indica quais são os materiais coletivos, apesar de dizer que é exemplificativa, né? Mas ela traz aí 77 tipos de materiais que não podem ser solicitados pela escola ao aluno. Essas próximas infrações, elas também têm por base o Decreto Federal 2181 no mesmo artigo 12.6, que é exatamente a vantagem manifestamente excessiva. A escola, ela exige declaração e ou certidão de quitação de débitos da escola anterior para poder fazer a matrícula. A instituição exige quantidade superior a uma resma de papel por aluno, porque se entende que mais de uma resma não é um número razoável de folhas para o uso pessoal de um aluno. O material escolar individual, ele é cobrado em quantidade abusiva. Um exemplo seria pedir mais de 50 lápis de escrever para cada aluno utilizar durante o ano. Então, a dificuldade dessa infração é que a análise é caso a caso. E é difícil para a gente não ter um parâmetro normativo do que se considera abusivo, só se for um caso muito gritante, como o exemplo que foi dado. Efetuar cobrança da chamada,
taxa de reserva de matrícula, essa é uma que a gente vai ter muita dificuldade de visualizar. Talvez, se tiver algum cartaz, alguma coisa chamando atenção para isso, aí sim a gente consiga constatar. Dessas, apenas essa primeira é considerada de alto risco e a gente já aplica o auto de infração na primeira vistoria. Essas aqui também continuam a mesma infração, é o artigo 12.6 e com base no direito, ou com a base no preceito normativo lá do 39, que são as cláusulas abusivas. A instituição pratica cobrança pelas requisições de primeiras vias. Isso também a gente só vai encontrar se tiver uma placa lá dizendo isso, ou se tiver sido por meio de uma denúncia, né, de um caso concreto, porque ele fala, se for pedir pela primeira vez uma declaração, um histórico escolar, um diploma, um aditivo, enfim, eventuais emendas de disciplinas, e ele cobrar para a primeira via desses documentos, aí sim é uma infração. A escola cobra pela confecção de cartões de entrada e saída de pais e alunos ao estabelecimento, ou essa mesma instituição, ela exige que o aluno adquira equipamentos eletrônicos, torna obrigatória a aquisição da agenda escolar no próprio estabelecimento para níveis acima de educação infantil e ensino fundamental. Dentre essas, nenhuma delas é considerada de alto risco, então a gente vai notificar se constatadas. Uma delas ainda se refere à prática abusiva, e no caso aí a cláusula abusiva, porque ele usa o preceito essa da utilização. A escola exige do aluno a utilização de casaco, ele usa aí como fundamento o artigo 51, que é cláusula abusiva, e o decreto federal no mesmo artigo 12.6. Já essa infração de cima, cobrar por apostilas e livros de sistema de ensino utilizados ao longo do ano letivo, que sejam adquiridos com exclusividade na própria instituição, aí já vai também para a cláusula abusiva, né, o artigo 51, e permanece a infração do 12.6. Mas atenção para essa infração. Essa cobrança ela é permitida se compuser os custos da anuidade escolar ou se a escola apresentar aos pais um plano de pagamento alternativo. Caso contrário, ela vai ser ilegal. Já essas próximas infrações, elas vão para aquela infração geral do direito à informação, né? Não ter sido observado. Então, vamos lá. No período de matrícula, a escola não disponibiliza lista de material escolar acompanhada do plano de utilização. Aqui, se não disponibilizar a lista de material, a gente vai capitular, né, as fundamentações da forma como estão descritas aí. Se a escola não apresentou o plano de utilização desse material, também vai ser a infração da ausência de informação ou informação incompleta, enfim. E a gente vai também capitular, vai fundamentar aí na infração do artigo 13.1 do Decreto Federal 2181. As instituições de ensino não disponibilizam aos pais e responsáveis uma via do contrato de prestação educacional no ato da contratação. Também, né, estão privando esses pais de ter a íntegra daquilo que baliza suas obrigações e a obrigação da instituição, a ausência de informação.